lindos! Deus tem mais para você. Deus tem muito mais para você. E Deus tem para mim. Mas para que nós recebamos de Deus esse mais que Ele tem, eu preciso fazer algumas, com a ajuda dele, nunca sozinhos, algumas reformulações, algumas ressignificações, como diz lá em Romanos 12:2, eu preciso permitir que a minha mente seja transformada por Deus, sabe? Nós vivemos aqui nessa dimensão, meu corpo está aqui, sabe? Todos os meus membros, os seus membros, mas nós temos, além dessa existência natural, nós temos uma existência espiritual. Eu tenho um corpo espiritual, eu tenho uma mente espiritual. Tudo que você tem fisicamente, você tem também espiritualmente, porque nós somos essencialmente seres espirituais. Olha, nós vamos passar debaixo agora do bambuzal. Olha que delícia! Olha só, olha. E aqui do lado tem um rio correndo. Quer dizer, um ribeirão, mas o barulhinho das águas. Mas, amados, para que nós possamos viver em outra dimensão, ou viver nessa aqui, mas também viver em outra, concomitantemente, quer dizer, ao mesmo tempo, precisamos abrir mão. Mas para abrir mão também tem que entender, né? E para entender você precisa ler a palavra. Nós precisamos pedir ajuda do Espírito Santo para que compreendamos verdades espirituais. E para compreendermos verdades espirituais, é necessário que nós acessemos, repito, com a ajuda dele, essa mente espiritual. Mesmo porque também o inimigo das nossas almas tenta acessar essa mente espiritual, porque ele também é espírito. Precisa ter essa clareza, né? São espíritos também. E aí que mora o perigo. Quando eles acessam a nossa mente, sabe, nós podemos correr o risco de entrar, né, nessa espiritualidade, uma espiritualidade errada, equivocada, deformada. E eu digo pra você que isso é real, porque eu estive aí desse lado, sabe? Mas estive todo o tempo com a misericórdia de Deus sobre a minha vida, com a proteção dele, com a guarda dele. Às vezes eu falo assim, ô Deus, ô papaizinho, eu tenho um bocado de Paulo em mim. Não é porque eu falei isso pra ele primeiro, não. Ele falou pra mim, num momento de crise, de crescimento, sabe? Eu falei pra ele. E ele disse, olha pra Paulo. Eu falei assim, eu olho pra Paulo porque eu tenho muito dele em mim também, né? Como ser humano, como uma pessoa chamada desde o ventre materno. E eu não tenho dúvidas disso e me sinto muito honrada. E acredito que você também. Pergunta pra ele. Nós só vamos ter as respostas quando nós perguntamos. E aí, por que eu tô falando isso pra você nesse dia, como devocional? Pelos cuidados que nós temos que ter com as nossas mentes. Ontem eu soube de mais um suicídio. Eu sei que não foi o único num dia. Mas, dependendo do círculo que você vive socialmente, você vai ficar sabendo de alguns, né? E aí a pessoa se cansou, a pessoa ficou viúva. De madrugada foi lá, arrebentou as grades, cerrou, assim, pulou lá de cima e pluf, morreu. Que coisa triste, né? Uma pessoa que era líder de família. E aí? Cansou. Não sabia como que ia viver. Amados, se nós não tivermos Deus como nosso líder, como nosso guia, como a maior razão da nossa existência, se nós não tivermos essa consciência, essa clareza da nossa identidade nele, quando vierem os embates da vida, nós perderemos a razão do existir. E na dor, para aplacar a dor, que é desconfortável, dolorida, o inimigo está de olho. E ele vai trabalhar na sua vida, na minha vida, que ele é ousado, sabe? Ele sabe o que ele já perdeu. Ele sabe onde ele esteve. E ele vai querer detonar com as nossas vidas. Então cuida da sua mente. E saiba, como eu falei aqui na abertura desse vídeo, Deus tem muito mais para nós. Deus, Ele tem tudo de melhor para as nossas vidas. Mas nós precisamos cuidar disso aqui, ó.
hormônios, e toda, né, controle do nosso corpo, das nossas vidas, né? Pera aí, amada. Encontrei uma amiga aqui na estrada. Então, vocês vão até rir, mas a minha amiga que me parou aqui é uma colega de pedal. Me deu, sabe o quê? Um genipapo. Sabe que eu sou apaixonada. Ela me indicou na estrada onde que tem mais, né? Vamos ver. Então, amados, é a nossa mente. Porque nós temos visto muitas pessoas tentando contra a própria vida, sabe? Aí você para pra pensar, qual é o foco do inimigo? É a nossa mente. Não precisa de nenhuma doença, não. A doença que pode ser usada, que pode atacar, é para colocar a pessoa no desespero, né? Se ela não tem fé, se ela não aciona Deus, ela vai ficar desesperada. E ela vai tentar contra a própria vida. Mas se ele conseguir abertura na sua mente, nos seus problemas, que ele fica te observando todos os dias, para ver até que ponto os seus problemas pessoais, né, família, de tudo que a gente vive, todo mundo vive uma dinâmica muito parecida, é claro, nós somos todos seres humanos. E é aí que ele entra atacando, aí que ele entra machucando, é aí que ele faz a festa. Mas para nós entendermos essas coisas, para você não achar que eu estou sendo repetitiva, porque eu devo repetir isso muitas vezes, porque o próprio apóstolo Paulo falou que é importante a repetição, porque repetindo a gente aprende, sabe? E foi uma área que eu fui atacada demais. Todos nós somos, mas eles atacaram a pessoa estratégica para Deus usar, para poder falar para vocês, sabe? Eu não vou me cansar de falar. Cuidem da mente de vocês. O que é cuidar da mente, pastor? Assim como você pensa, assim você é. No que é que você tem pensado? Não deixe os seus pensamentos passarem. Assim, não, é assim mesmo. Não, tem nada a ver. Tem a ver sim. Como o homem pensa, assim ele é. Ele é em todos os sentidos. Sabe? E é o que está sendo produzido no seu corpo, através dos seus pensamentos. É a maior fonte de vitamina, boa ou ruim. Sabe? É a maior fonte de relaxamento, boa ou ruim. Então nós precisamos pensar no que nós temos pensado, avaliar, reavaliar e realinhar. Realinhar como? Tá fora da linha, vou realinhar. A minha linha é a palavra de Deus. A minha linha são as verdades divinas contidas na Bíblia, sabe? Eu não tô falando aqui, amados. Tem uma sombra aqui que o sol tá quente. Árvores lindas, maravilhosas. Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de placa. É o católico. É o... Vamos ver aqui. O batista. É o metodista. É testemunho de Jeová. Não. Estou falando para seres humanos. Existem leis. Leis espirituais. Leis emocionais. Que vão funcionar. Sabe? Da mesma forma. Para todo mundo. Vocês têm ideia do touro que está me olhando aqui. Se virar assim, você vê, ó, não posso nem tirar o telefone daqui agora. Então, amados, precisamos cuidar, sabe? Procure a palavra, peça a Deus, sabe? E Deus, ele é o mais interessado. Às vezes nós falamos para algumas pessoas de algumas descobertas que nós fazemos, principalmente quando são pessoas que nós amamos, que nós, sabe, estamos diretamente ligadas nelas. Pode ser por laços familiares, biológicos ou não. E aí nós queremos falar, sabe? Olha, eu vi isso, olha, você engordou, olha, você está passando mal, veja se não é a sua alimentação, veja, sabe, muda isso, muda aquilo. E às vezes as pessoas não ouvem. Mas quando você ora por essas pessoas, você não fica no ouvido delas tagarelando. E às vezes ela não vai querer ouvir. E a oração, ela chega de uma maneira especial, de uma maneira não natural, queira ou não, porque quem leva as orações é o dono do universo, o Todo-Poderoso, e ele entra onde ele quer, e quando é feito com amor, não tem resistência alguma, não tem contraindicação. Então vamos orar, pessoas que nós não vamos alcançar, e para te falar a verdade, a maioria delas não vamos alcançar falando. Então, amados, primeiro vamos cuidar de nós, que ninguém dá o que não tem. Eu falei isso várias vezes, vou continuar falando. Ninguém dá o que não
tô pronta, eu tô me aprontando. Cada dia que passa eu tô ficando mais pronta. Eu sou a noiva do Cordeiro. Cada dia eu vou colocar um adereço. Vai chegar no dia da celebração, tá linda, maravilhosa. Mas eu estou no processo. E quando eu estiver aqui, estarei continuamente no processo. Viu? Até o último respirar. Então, o que eu tenho para te falar? Para a meditação de hoje. Cuidemos de nós. Cuidemos principalmente das nossas mentes. Peçamos a Deus, sabe? Porque Ele é mais interessado. Ele nunca se desconecta de mim e de você. Exceto se nós quisermos ficar ensurdecidos para a sua voz. Ele não vai obrigar. Porque Ele nos deu algo que Ele não tira, que é o livre-arbítrio. Então, Ele fez seres livres, mas que tem um dono. É a essência. Como que é isso, pastora? Eu sou livre, mas eu tenho um dono. Ué, você acha que você veio do nada? Você acha que essa estrutura aqui, linda, maravilhosa, tão perfeita, todas essas glândulas, esses órgãos, veio do nada? Engenheiro. Eu sei que esse nome não é o suficiente, mas é o nome que a gente tem aqui na Terra, né? Esse engenheiro celestial, esse criador perfeito, foi Ele que fez. Foi Ele que me fez. Ele que nos mantém vivos. Ele que deixa a terra aí produzindo sol, a noite, o oxigênio, as águas, as frutas, a terra. Eita! Quanta coisa maravilhosa! Quanta coisa perfeita, única! Foi por acaso? Claro que não. Então, temos o livre-arbítrio sim. Podemos escolher o que vamos fazer nas nossas vidas. Mas eu não quero nunca mais fazer escolha nenhuma pela minha vontade, sem submeter a minha vontade a Ele. Sabe por quê? Já deu muito ruim na minha vida para eu poder querer isso de novo. Peça perdão a Ele pelas vezes que eu escolhi, sabe? Virei as costas e achei que eu podia. Não podemos, amados. Agora com Ele tem muito mais. Muitas coisas melhores. Aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem chegou o coração. É aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Mas eu não amo a Deus. Talvez você não tenha sentimento. Eu não tô sentindo. Não precisa sentir, não. Amar a Deus é obedecer. É buscar conhecê-lo, conhecer a vontade dele. É parar durante o dia, os nossos horários de despertamento, falar com Ele. É ler a palavra dele, é procurar ouvi-lo. Sabe? É evitar coisas ruins. Roubar, matar, focar, maltratar o nosso corpo. Sabe? O egoísmo. Pega o egoísmo aí, os frutos do egoísmo. Tudo é pecado. Porque tudo isso vai nos afastar de Deus. Vai nos tornar ruins, medíocres, pobres, secos, feios. Ontem eu estava falando com uma amiga. A gente estava comentando uma pessoa que a gente ama. Desviou. Foi um líder espiritual lindo. Hoje tá feio. Ele colheu. Ele aniquilou. Falei, olha, minha amada, uma amiga de mais de 80 anos, olha onde o pecado levou essa pessoa. Porque nós nos lembramos dela. Nós vimos quem era ela. Foi até uma pessoa que Deus mandou exortar, falar com ela. Mas ela não quis ouvir. Quer dizer, ela até ouviu, mas ela quis fazer do jeito dela. E Deus, como dá o livre-arbítrio, como eu já falei aqui, Ele não vai tomar. Então, meus amados, repensemos. Temos uma mente para isso. Porque os loucos já herdarão o reino. Os que têm alguma deficiência mental já estão salvos. Aqueles que pensam é que precisam de salvação. Que a Bíblia diz claramente. Os loucos, quem os fará errar o caminho. Tá? Eles já estão no caminho. Então, sou eu, você. Tá? Nada está garantido. Está garantido sim. Desde que eu continue diariamente decidindo por esse Deus. Amar esse Deus e servi-lo. Estou de novo num túnel de árvores lindas, maravilhosas. Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar. Antes de orar, por favor, vá lá, curta, compartilhe com seus grupos. Eu acho que essa palavra, ela tem valor, não? Aliás, eu não acho, tenho certeza que ela vem de Deus. Mas eu preciso da sua ajuda. Sem você eu nada posso
fazer, porque Deus não nos fez para caminharmos sozinhos. Ele quer que nós caminhemos em unidade, em comunhão. Vocês estão vendo que lugar lindo? As cigarras cantando. Estou indo visitar uma tia que ficou viúva, que Deus mandou que eu ministrasse para o marido dela. E eu escrevi uma carta para ele. Ele estava na UTI. Ela leu para ele, sabe? Era uma despedida. Deus me acordou de madrugada. E ele faleceu. 2 dias depois, ele faleceu. E ele concordou com aquilo que Deus mandou dizer para ele. Foram 5 minutos de áudio. E depois eu sonhei com ele. Depois da morte, foi até um consolo para a família. Ele estava lindo, maravilhoso. E eu falei, isso aqui é consolo para a família. E contei para eles. E agora eu estou indo visitá-la. Ele morreu em outubro, né? Nós estamos em janeiro e eu não a vi ainda. Pastora, você está indo de bicicleta? Sim! Vai dar mais ou menos 30 quilômetros ida e volta. Pedi a Deus, ele falou que eu podia ir. Então, acho que a gente está na metade do caminho agora. E ele falou que eu vou me proteger, por isso que eu vim. Sozinho. Não fui prudente, não sou doida, nem boba. Já passei por muitas estradas para saber que eu tenho que obedecer a Deus. No risco. Agora aqui não. Rasgue o pé. Ele me disse: um beijo no seu coração, vamos orar? Papaizinho lindo, querido, santo, como te agradecer por tamanha bondade, tamanho cuidado. Tudo que vem de ti é grande, é lindo, é maravilhoso. Então eu só tenho que te agradecer por mim, pelos meus irmãos. Obrigada, Deus, por essa natureza tão linda. Agora estou sobre uma ponte, você está me vendo? Olha o barulho da água, lindo. Então, papai, toma-nos a todos, Senhor. Toma as nossas mentes, ó Deus. Guarda-nos, ó Deus. Blinda as nossas mentes. Mas também tira dela, Deus, tudo aquilo que está sendo tóxico. Tudo aquilo, Deus, que está nos levando a coisas ruins, ó Deus. A doenças emocionais, espirituais, físicas, ó Deus. Só o Senhor pode nos libertar, nos livrar, ó Deus. E nós te pedimos neste dia, Deus, que nos livre, que nos liberte, Deus, que nos ajude, Deus. Porque naturalmente nada pode nos salvar. Mas o nosso desejo de sermos Deus, de permanecermos em Ti, Deus, de Te obedecer, ó Deus, a grande ferramenta. Obediência, submissão.